casa vem seus filhos reunir. Ele nos dá força e poder. Caríssimos irmãos e irmãs, paz e alegria no Senhor que nos dá a vida e que nos convida à vida verdadeira. 14º domingo do tempo comum. A liturgia de hoje nos faz um convite a abrirmos o nosso coração de uma forma simples e humilde, para entendermos os caminhos, os sinais que o Senhor nos mostra. A primeira leitura hoje é tirada da profecia de Zacarias, capítulo 9, versículos de 9 a 10. É um pequeno trecho da profecia de Zacarias. Mas é importante que a gente se localize em que parte que nós estamos falando, né? Em que tempo Israel está vivendo. Israel não está no século IV a.C. O século IV é bastante decisivo, porque Israel sai do domínio do rei Ciro, que acabou trazendo o povo de Israel de volta da Babilônia, né? É um rei persa, traz o povo de volta, mas este grande império sírio perderá, de Ciro, melhor dizendo, império persa, perderá o domínio para Alexandre o Grande. Então, neste período de Zacarias, possivelmente nós estamos no período das guerras de Alexandre o Grande, que é o domínio dos gregos sobre todo o território do mundo, vamos assim dizer, né? Do mundo conhecido. Mas tem um detalhe bastante interessante, né? O que é Israel neste tempo? Israel é um povo flagelado, sem um rei que o domina, não tem mais o domínio sobre a sua própria organização, vive sob o domínio de um outro reino. Desde o exílio da Babilônia, Israel nunca mais foi independente, não tem rei, não tem força. Isso faz a gente recordar lá Samuel, quando o povo pede um rei, e Samuel vai dizer: mas um rei dominará sobre vós, um rei vos humilhará, um rei vos levará à ruína. Israel chega à ruína. E dessa ruína surge a profecia de Zacarias, que com uma força e uma decisão muito grande vai apresentar uma proposta muito interessante. Então ouçamos. Versículo 9. Exulta, cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém. Eis que o teu rei vem ao teu encontro. Ele é justo, ele salva. É humilde e vem montado num jumento, num potro, cria de uma jumenta. Primeiro começamos. Exulta e rejubila Sião e Jerusalém. É a mesma direção, mas exulta e rejubila diante de toda essa opressão e diante de todo esse sofrimento. Nós não temos rei, nós vivemos sob o jugo de outros povos que dominam e nos jogam para lá e para cá. Como exulta? Como rejubila? Rejubila e exulta porque você é convidado a confiar num outro rei. Olha como continua, depois eu vou voltar. Versículo 10. Eliminará os carros de Efraim. Não existem mais os carros de Efraim. Efraim é o reino do norte. O reino do norte caiu no século VII. Os cavalos de Jerusalém. Não tem mais cavalos. Ou seja, o que Zacarias vai mostrar, aquilo que era o poderio de Israel no reino do norte com Efraim e no reino do sul com Jerusalém, tudo isso caiu por terra. Ele quebrará o arco dos guerreiros, anunciará a paz entre as nações, estenderá o seu domínio de mar a mar e desde o rio até os confins de toda a terra. O que Zacarias está dizendo, meu irmão, minha irmã, aquilo que está na profecia já em Samuel,
É Deus que reina sobre nós. Quem é este Deus, Rei humilde e justo, que vem e que salva? Esse é um rei que colocou a sua confiança no Senhor. Ele é o enviado de Deus. Este que vem é aquele que vem em nome do Senhor. Não é mais aquele que vem em nome de cavalo, de dinastia, de povo, de domínio. Nós não temos que colocar a nossa confiança num rei que domina por causa da força dos teus cavalos. Nós precisamos colocar a confiança num rei que cuida, que protege e que tem a sua confiança e a sua esperança no Senhor. No Senhor que dá a vida. No Senhor que é o Deus verdadeiro. É a humildade desse rei que faz dele um rei vitorioso. Ele traz a paz não porque vai ter uma força de guerra, ele traz a paz porque ele vem com uma nova esperança. Ele vem com uma nova proposta. Ele apresenta um outro caminho de vida. É este Senhor que Zacarias apresenta como aquele que é o rei de Israel. Por isso que Israel precisa se exultar, precisa rejubilar-se. Porque o Deus que vem a você não é Ciro, Alexandre. O rei que vem sobre vocês é o Senhor. É o próprio Deus que virá reinar. E ouçamos o evangelho de hoje, precioso, belíssimo. O evangelho de hoje é tirado de Mateus 11, 25, 30. Ouçamos o versículo 25, começando. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Jesus, ao olhar aquela multidão e perceber que aquela multidão vai ao encontro dele, porque percebeu nele muito mais do que alguém que tem poder, que faz milagres e tem força, mas é uma multidão que anseia por alguém que os acolha, por alguém que cuide desse povo com carinho e com amor. E o que faz Jesus? Jesus glorifica a Deus, é este Senhor. Os pequenos, os entendidos, os sábios são estes. São aqueles que não compreendem grandes teorias e grandes propostas, mas sabem perceber os pequenos sinais de Deus. Sabem perceber este Deus que nos fala em cada uma das situações. E Jesus continua, versículo 26. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Ou seja, qual é o agrado de Deus? Um coração manso e humilde. Meus irmãos e irmãs, como parece que é difícil nós percebermos isso. Deus não se alegra dos soberbos, dos exaltados, dos que se acham, dos que falam muito e dos que estudam muito. Deus se alegra dos que têm um coração simples. Um coração manso, humilde. Um coração que sabe perceber. Quantos irão perceber um rei que vem sobre um jumento? O rei deveria entrar sobre um cavalo e não sobre um jumento? Por que que o rei vem sobre um jumento? Lá em Zacarias, porque não tem mais cavalo. E aqui, quando ouvirmos o relato da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele vem sobre um jumento porque ele é um rei simples, humilde. Só que poucos vão compreender isso. E por não compreenderem isso, não compreenderão qual é a proposta do Senhor. É preciso olhar para o Filho e descobrir o Pai. É bonito esse trecho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele é quem o Filho revelar. Ou seja, meus irmãos e irmãs, se você quer conhecer a Deus, vocês lembram a pergunta lá de Tomé, de Filipe? Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. João. E Jesus vai dizer, há quanto tempo eu estou convosco que vocês ainda não conhecem? Eu estou no Pai e o Pai está em mim.
Ou seja, meus irmãos e irmãs, nós precisamos compreender a singeleza desse Deus que vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro mostrar o quê? Mostrar o amor de Deus por cada um de nós. Mostrar a grandiosidade e a beleza desse Deus que vem ao nosso encontro. Mostrar que este Deus está conosco, caminha conosco, vive ao nosso lado, partilha as nossas vidas. Este Deus veio, pregou, anunciou e nos faz esse convite de vida, que nós abramos o nosso coração a essa vida. Tudo foi dado pelo Filho. Tudo foi dado pelo Pai ao Filho. E que quem tem a capacidade de perceber, de acolher, de trazer para dentro de si este Filho, descobre o Pai. Descobre essa beleza, essa singeleza. A liturgia hoje nos fala muito da necessidade de termos um coração manso e humilde para percebermos os sinais de Deus. Para percebermos quem é este Senhor. Para percebermos a força e o amor desse Deus por nós. E o texto continua, versículo 28 a 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, meus irmãos e irmãs, quantas vezes nós continuamos carregando as nossas complicações, as nossas soberbas, os nossos orgulhos, tudo sobre as nossas costas, porque eu preciso, eu vou, eu faço, eu tenho que conseguir, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. E Deus nos chama para descansar. Jogue fora tudo isso. Quer dizer que eu vou abandonar tudo, padre? Vou abandonar os meus problemas, a minha família, a minha dificuldade, o meu emprego, o meu desemprego, a falta de dinheiro, eu vou abandonar tudo isso? Não. Aprenda a olhar tudo isso segundo o fardo e o jugo do Senhor. Aprenda a ter um coração mais simples. Vocês já perceberam como nós complicamos a vida? Eu gosto muito de ver as crianças. Eu acho as crianças fenomenais, elas são de uma esperteza, elas são de uma capacidade e elas são simples. Uma criança dorme no sofá e nem liga porque ela acorda na cama depois. Ela não está preocupada. E nós, se não conseguimos controlar tudo que vai acontecer no dia de amanhã, a gente não dorme hoje. E não dorme hoje, amanhã o dia começa ruim, sofre, não consegue dar passos. E aí fica pior. E vai ficando pior, e vai ficando pior, e vai ficando pior. E qual é o convite de Jesus? Eu quero te oferecer o melhor. E o que é esse melhor? O melhor é uma vida simples, humilde, que coloca a esperança e a confiança no Senhor, que saiba que este Senhor está ao seu lado, que saiba que este Senhor te protege, te guarda, esse Senhor te abençoa, esse Senhor te dá vida, esse Senhor te possibilita, te dá muitas possibilidades na vida. Mas é preciso que você abra o coração a esse Senhor. É preciso que você descubra o valor dele na sua vida. É preciso que você se disponha a acolher o jugo do Senhor, ou seja, a acolher a proposta de vida. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que não precisam nem ser sábios, nem entendidos, mas conseguem perceber os sinais. Meus irmãos e irmãs, o que nos faz compreender os sinais de Deus no nosso meio? Segundo a leitura de hoje, Romanos capítulo 8, versículos de 9 a 13. Se alguém tem o Espírito de Cristo, pertence a Cristo. Se não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O Espírito de Deus nos capacita a descobrirmos aquilo que realmente é importante. Aquilo que realmente nós devemos gastar as nossas vidas. Aquilo que nós devemos empenhar, o que é fundamental e significativo.
É aí que está a diferença entre as coisas da carne e as coisas do espírito, as coisas do mundo e as coisas do espírito. Mas eu preciso de uma água, um banho, uma roupa, uma comida, sim. Só que também precisa saber qual que é a importância disso para a sua vida. Porque senão a comida se torna um vício, a vaidade se torna um vício, o trabalho se torna um vício, a internet se torna um vício. E eu me preocupo mais com isso, mais com a queda da internet e do modem na minha casa, do que em preparar o meu espírito, em silenciar o meu coração, em abrir para acolher a presença de Deus que vem. É preciso que nós tenhamos olhos abertos, um coração aberto, para perceber esse Deus que vem sobre um jumentinho. Esse Deus que não fala para sábios e entendidos, mas que na simplicidade de tudo aquilo que Ele apresenta, Ele fala aos nossos corações. Peçamos hoje essa graça, meu irmão, minha irmã. A graça de sermos homens e mulheres cheios do Espírito de Deus. Que esse Espírito de Deus nos dê capacidade de ver os pequenos sinais. Nos ver as flores que nascem no jardim. Estamos preocupados porque não podemos sair de casa. Será que quando saíamos percebíamos os pequenos sinais que nos rodeavam? Percebíamos o sorriso do filho, do amigo, do vizinho? Ou simplesmente estávamos atribulados com tanta coisa? Este silêncio, essa calmaria pode trazer sim muito desespero por causa da crise, das dificuldades. Mas também precisa trazer em nós a capacidade de refletir, de abrir o coração e de perceber esse Deus que vem ao nosso encontro. Que o Espírito de Deus inunde as nossas vidas e nos faça homens e mulheres sábios da sabedoria do Senhor. Que saibamos colocar no Senhor os nossos fardos e acolher dele esse jugo suave que nos possibilita caminhar e crescer. Deus te abençoe, Deus te guarde e um bom domingo.